Olá, família! Como vai você? Eu te desejo muitas bênçãos, muita graça de Deus para que você possa enfrentar o desafio de viver. Viver é um grande desafio por si só, porque nessa estrada da vida a gente vai encontrando situações que são exigentes para nós e muitas vezes nós nos encontramos sem forças, um tanto desanimados, frustrados, cansados, porque talvez nos pegaram de surpresa ou imaginávamos que jamais aconteceria conosco, mas acontece. Eu queria animar você hoje a levantar a cabeça, não entregar-se às dificuldades, aos desafios. Levante a cabeça. Nem tudo será assim para sempre, todas as coisas podem passar e ser, na verdade, uma grande lição. Podem não, elas certamente irão passar. Sejam as coisas boas ou as coisas más, tudo passa. Somente o amor de Deus por nós é que não passará, jamais. Apegue-se a isto, apegue-se ao amor de Deus por você. Se te disseram palavras duras, se desprezaram você, se te ofenderam, se te magoaram, acredite que Deus é aquele que não te abandona, que não te deixará jamais por nada, independente daquilo que você faça, independente do seu comportamento, dos seus sentimentos. Deus é Deus e, sobretudo, Deus é amor. Receba o amor de Deus hoje, levante a cabeça, respire profundo e acredite, Deus renova as nossas forças. Ele quem disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos lá, acredite na palavra de Deus, acredite no convite de Jesus, descanse em seus braços e prossigamos. Hoje nós vamos falar de casamento outra vez. Na semana passada falamos sobre esse tema, casamento, os cuidados que devemos ter neste relacionamento que é tão necessário termos cuidados bem específicos, já que estamos falando de uma aliança entre homem, mulher e Deus. E o assunto repercutiu tantas necessidades, a participação foi muito forte, então nós estamos hoje dando continuidade praticamente àquele tema. E eu convido você a ficar com a gente hoje mais uma vez aqui no Consultório de Família. Pode falar com a gente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos também no Facebook, estamos querendo ficar perto de você, mande a sua mensagem, compartilhe, traga as suas questões e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Consultório de Família. Os meus convidados de hoje estão aqui prontos para ajudar você também, elaborando questões e todos nós pensando juntos e aprendendo juntos. O primeiro dele é pastor, ou melhor, o primeiro deles, convidados de hoje, ele é pastor, amigo nosso, companheiro nosso aqui na Novo Tempo, é da casa. Bem-vindo, pastor Frederico Branco, muito bom tê-lo aqui outra vez. É um prazer voltar ao programa Consultório de Família, um lugar maravilhoso, um programa que aborda temas super relevantes. É um privilégio, um prazer estar aqui. Muito obrigada, pastor. E o meu segundo convidado, ele é autor de 2 livros já. Um deles foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira e trouxemos aqui à época para falar a respeito do tema abordado no seu primeiro livro, que era sobre fé. E agora ele lança mais um livro, portanto, temos aqui em mãos uma nova obra e tem como ideal ajudar os casais. O título é O Amor do Andar de Cima. O autor é o Marco Aurélio Brasil. Bem-vindo, bom tê-lo aqui no consultório outra vez. Obrigado, Darleide, por me receber. Bom dia, assistência do Consultório da Família. Muito obrigada. Então, vou começar com você, tá? Com filhinho novo, cheirinho de novo aqui. Vou falar em filhinho, você tem 4, estão aqui conosco no estúdio. Uma linda família, Tati, que veio acompanhando também. Sua família é linda. Obrigado, que Deus concordo. abençoe. Então, vamos lá. Por que o amor do andar de cima é o tema do seu novo livro? O insight que dá o título do livro tem a ver com o uso que a gente faz da palavra amor, né? A gente usa amor para tudo, né? Nossa, eu amei essa calça, eu amo pizza, eu amo o meu time de futebol, eu amo a minha mulher, mas as coisas são todas amáveis em níveis muito diferentes, né? Quando a gente vai ler os leitores da sociedade do nosso tempo, né? Bauman, Lipovetsky, Pierre Levy, Beck, o Giddens, quem quer que você leia, todos concordam que o mundo está muito complexo. Todo mundo está meio tentando entender, né? O que está acontecendo, né? E essa confusão toda, a gente é parte da sociedade e essa confusão entra na nossa casa. Então, o que eu tenho percebido
nos casais com quem eu me relaciono, nas famílias da igreja, as pessoas que procuram a gente, é que as pessoas já começam com uma confusão sobre o que é amor. E às vezes a gente chama de amor coisas que, se você parar para pensar bem, são a negação do amor, né? Tem muita gente que está em relacionamentos, Darley, enquanto aqueles relacionamentos são satisfatórios para eles, enquanto eles suprem algumas necessidades que eles têm, que são momentâneas, porque as pessoas estão constantemente mudando, né? Uhum. Então, o convite de Deus para a gente é que a gente conheça um amor mais elevado, um tipo de amor mais nobre, um tipo de amor mais sublime. Então, eu identifiquei, usando aquelas 3 palavras gregas que a gente sabe que são traduzidas como amor para o português, o eros, o filia e o ágape. E quando a Bíblia fala de casamento, ela fala de ágape, ela fala do amor mais nobre que existe. Então, eu estou convidando as pessoas a subirem as escadas e terem o tipo de amor mais nobre, mais sublime que existe. Por isso que o subtítulo do livro é Conhecendo o Sonho de Deus para o Seu Casamento. Verdade, o amor do andar de cima. Muito obrigada. Vamos falando então a respeito do tema casamento, sabendo que, na verdade, nós estamos numa grande escola, de fato, estamos aprendendo. Pastor Fred, por que casamento é uma escola tão exigente? Realmente é uma escola e às vezes as pessoas podem olhar para a gente e pensar assim, ali estão os graduados nessa escola, né? Mas isso não é verdade, porque nessa escola a gente não se gradua, a gente continua aprendendo, aprendendo e precisamos ter muita humildade para continuar aprendendo. O ser humano é complexo, nós viemos de um contexto, a esposa ou o esposo vem de um outro contexto, e 2 pessoas completamente diferentes, com universos completamente diferentes, agora se adaptarem, se ajustarem, requer muita dedicação, requer sacrifício, requer abnegação, altruísmo. E são virtudes que a gente não nasce com elas, nós precisamos aprender. E não são virtudes naturais do ser humano. Então aí necessitamos de um poder sobrenatural agindo em nós para poder implantar uma nova natureza. Por isso que é difícil, porque às vezes numa relação a 2 vem aquela frase, não, porque eu quero assim, não, mas eu quero desse jeito, eu quero fazer isso sábado à noite, eu quero ir para tal lugar, mas e o que nós combinamos? E aí vem os pequenos atritos. Então, como ele mencionou, de fato, existem muitas ideias a respeito do que é amor, e a gente tentar definir o que é amor e ajudar as pessoas a entender que existe um nível, uma plataforma mais elevada de amor, que é o amor, o ideal de Deus, nós vamos então colocar a nossa mente, o nosso pensamento na direção certa. E tendo o nosso pensamento, a nossa mente na direção certa, isso nos possibilitará construir um relacionamento de acordo com o ideal divino para a nossa vida. Como é que se constrói o amor? Porque o que é idealizado é um amor-sentimento. Bateu, química, olhou, sentiu, não sentiu, isso é amor. O amor acabou, o amor entre os casais. Temos ouvido muito essa expressão, ao menos eu tenho visto muito isso, a expressão eu não amo mais, eu não quero mais, eu não... Como é que o amor se constrói? E também a gente pode elaborar como é que ao mesmo tempo ele se desconstrói. Por favor, Marco. Eu acho que foi C.S. Lewis que disse que as pessoas pensam que o amor é um tipo de resfriado, né? Como você pega, né? E as novelas, tudo que a gente vê, confirma essa ideia, né? A pessoa está lá e de repente bate a paixão e aquilo elas chamam de amor. A Bíblia fala que um dia chegou para Jesus um escriba da lei e perguntou qual que é o maior mandamento da lei. E aí Jesus devolveu a pergunta para ele, né? Como é que você lê na lei? Aí ele falou, não, o maior mandamento da lei é você tem que amar a Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E Jesus concordou, Jesus ratificou aquela visão. E quando eu li isso, quer dizer, já conhecia esse verso desde criança e tal, mas sabe aquele dia que você tem uma epifania assim, né? Nossa, então quer dizer que o amor não é uma coisa que acontece. O amor é uma coisa que eu trabalho. Se eu posso amar a Deus com toda a minha alma, com todas as minhas forças, eu tenho que aplicar minhas forças para amar a Deus. Eu tenho que aplicar o meu coração, eu posso melhorar, eu posso trabalhar a forma como eu chego a amar a Deus. Da mesma forma, isso se aplica para o meu cônjuge, então.
E a ideia de escrever um livro foi basicamente por causa disso. Eu gostaria de ajudar as pessoas, eu não posso ajudar com a força, com o entendimento, com a alma, mas com o entendimento acho que talvez eu consiga com alguns elementos racionais, pelo menos, né, com algumas coisas que a gente aprendeu. E é isso, então, trabalhar o amor que a gente tem pelo nosso cônjuge não é uma coisa que flui naturalmente, é uma coisa que você precisa se engajar, requer trabalho, você decide fazer isso e você vive de acordo com essa decisão e confirma essa decisão todos os dias. Só que pode parecer meio negativo isso, né? Pô, eu tenho que ficar trabalhando no meu relacionamento? Tem. Né? Ellen White fala que, uma escritora que a gente gosta muito, né, fala que o amor é uma planta, né, que a gente tem que cuidar, cultivar dela, senão ela morre. Nossas plantas lá em casa que digam, né? A gente tem sido negligente com elas. Mas aí nós chegamos num lugar que é do sentimento também, porque passa por nossos sentimentos. Nós somos seres sensoriais, emocionais, somos um todo. E aí algumas pessoas nos abordam diante disso e dizem assim, então se eu me esforçar para gostar de alguém, mas eu não sei, como é que a gente trabalha isso, pastor Fred? Como é que então eu posso olhar para uma pessoa que não fecha com a minha natureza, não acontece comigo, me magoou demais, me feriu demais, e enfim, estou pensando aqui num casamento onde conflitos podem ter acontecido e o outro vai dizer assim, eu não aguento mais, eu não sei mais perdoar. Sabe, a natureza, como é que eu trabalho isso? Amar me forçará a amar. Darleide, algumas coisas uniram, né, o casal. E é interessante a gente destacar que quando um casal se une através do vínculo do matrimônio, ele não está todo unido. Eles foram atraídos, quem sabe, pela beleza, pela simpatia, porque naquele momento de namoro, a pessoa ela consegue enxergar somente as virtudes, né, um do outro, ou porque a pessoa mostra suas virtudes e é depois que se casa que de repente vem aquelas outras qualidades não tão boas. E nós temos orientações assim de que nós devemos olhar, maximizar, destacar aquelas virtudes positivas. Porque se eu colocar na minha cabeça ou abrigar o pensamento de que essa união não foi uma união abençoada ou uma união correta, eu vou começar a nutrir e desenvolver uma disposição mental para a desunião, para desconstruir. Então eu preciso entender que existiram elementos, afeições e interesses comuns que nos uniram. E aí, de repente, a gente descobre na segunda fase, que é a fase do desencantamento, eu pensei que o casamento fosse isso e não é. Essa é uma fase em que nós precisamos, a palavra essa é trabalho, é dedicação, é esforço, é intencionalidade. Então, nós temos, de fato, uma natureza pecaminosa, temos uma natureza egoísta, temos uma natureza, a Bíblia diz, corrupta. Essa é a condição natural do ser humano. E aí, então, nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que ela é como uma espada de dois gumes. Ela entra no nosso íntimo e ela divide juntas e medulas. É uma linguagem simbólica para descrever assim, ela discerne, ela é apta para discernir a intimidade do meu ser. Então, tem coisas na minha vida que eu não sei a respeito de mim mesmo, coisas da minha natureza, e eu tenho que ter a humildade para aprender com a minha esposa, porque às vezes ela vê coisas que eu não consigo ver. E eu preciso ter a humildade para aprender a olhar a minha vida a partir de uma perspectiva diferente. E especialmente a partir de uma perspectiva bíblica, porque a palavra vai me confrontar. Porque eu tenho minhas ideias, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, mas a palavra de Deus, ela revela para mim a vontade de Deus, o ideal de Deus para o casamento. Então eu preciso de algumas virtudes que eu não tenho naturalmente. Eu preciso de humildade, eu preciso de mansidão, que são as virtudes lá. E uma palavra interessante, mansidão, a ideia de mansidão no Novo Testamento, ela vem da ideia de amansar uma fera. E significa mais ou menos o seguinte, é você ter as rédeas do coração na mão. Porque às vezes vem a hora em que alguém te fere emocionalmente e a resposta pronta que você quer dar qual que é? É a altura. Claro. Mas você precisa entender que você é inteligente, você precisa entender que você foi educado, que você é educado pela palavra de Deus, a palavra transforma. Então eu não posso responder de forma impulsiva, eu tenho que ter as rédeas do coração na mão, ou seja,
eu tenho que controlar o impulso, eu preciso desenvolver o domínio próprio, que são virtudes cristãs, são virtudes espirituais que eu não tenho naturalmente. Eu preciso de Deus na minha vida para desenvolver essas virtudes espirituais. É isso. Muito bem, nós estamos aqui no consultório de família hoje falando sobre casamento. Tem alguma questão? Traz aqui pra gente. Alguém nos escreveu já dizendo até que ponto nós devemos manter um casamento. Se uma das partes se entrega totalmente ao vício, não aceita tratar-se, o vício do álcool, mesmo assim devo persistir em um relacionamento em que ambas as partes são infelizes? Que dizer? Marcos. Essa questão da felicidade é uma questão que é um dos elementos que tem bagunçado muito. Antes de falar isso, acho que a gente precisa falar, porque a gente falou muito de trabalho, pode parecer que é uma coisa negativa, mas nas coisas de Deus, as grandes bênçãos estão sempre associadas às grandes responsabilidades. Então, essa responsabilidade maravilhosa que você assumiu quando você se casou, ela pode ser uma fonte fantástica de bênçãos. Na verdade, o casamento é uma bênção maravilhosa, só que a gente consegue, por causa do pecado, da nossa natureza egoísta, a gente consegue transformar as maiores bênçãos na maior maldição. Então, o que a gente prega quando a gente lembra que você deve amar com todas as suas forças, isso é uma decisão que você deve repetir todos os dias, é que esse é o caminho para a felicidade segundo Deus. É a felicidade que ele expressa na palavra dele. Mas esses sociólogos que eu mencionei, todos eles concordam que nos anos 70, 80, aconteceu alguma coisa com a sociedade que colocou no centro das preocupações das pessoas a questão da felicidade pela primeira vez de uma forma massiva, assim, uma forma massificada. Todas as classes sociais, todo mundo persegue a felicidade. E as pessoas confundem muito o que seria a felicidade, né? Então, o que a Bíblia fala... E aí eu lembro um episódio que está lá registrado em Marcos 10, quando perguntaram para Jesus se um homem podia se divorciar da sua mulher, e Jesus disse, olha, Moisés permitiu o divórcio do homem para a mulher, nunca a mulher não tinha vez, era o homem que podia se divorciar da mulher, pela dureza do seu coração, porque lá no começo não foi assim que Deus fez. Quando Jesus falou lá no começo não foi assim, ele está falando basicamente o seguinte: Deus criou a gente num ambiente perfeito, e é isso que significa o registro da Bíblia quando diz que tudo está bom, quando ele viu tudo que ele fez, tudo estava bom. E essa expressão no hebraico, da forma como está escrita, a impressão que eu tenho não quer dizer que essa árvore é uma árvore perfeita, essa grama é perfeita, aquele animal é perfeito, o ser humano é perfeito. Quer dizer que o relacionamento entre esses elementos era tudo perfeito. E aí, quando Deus falou que tudo está bom, Ele criou um ambiente propício para a nossa felicidade, porque Deus nos ama, é isso que a Bíblia grita, né? Então, quando Jesus falou, lá no começo, a gente tem que olhar para o modelo do começo, lá do princípio, ele está mostrando o atalho para a felicidade segundo o ideal de quem nos criou. Querer uma felicidade fora desse ideal é ilusão. O casamento, ele foi feito para ser perene, tanto que Deus criou uma Eva para Adão, não criou várias Evas para Adão escolher ali e tal. Então, o casamento ele é feito para ser perene. Agora, existem situações, pelo menos uma situação que está escrita na Bíblia, que é empregado o termo porneia, né, pastor, no grego, que tem uma conduta sexual desviante do seu cônjuge que admitiria o divórcio. Não adianta a gente querer traçar aqui, isso pode, isso vale, isso não vale. O que eu acho que é mais importante a gente frisar, Darleide, esses ideais de felicidade, eles estão associados, eles estão debaixo do guarda-chuva da palavra de Deus? Segundo, você está lutando o suficiente para manter aqueles votos que você fez perante Deus e perante os homens no seu casamento? Você está se esforçando, você está se aplicando, você está saindo para o seu cônjuge, o cônjuge que ele precisa que você seja? E essas perguntas eu acho que vêm antes de falar pode ou não pode divorciar. É uma questão muito espinhosa, a gente precisaria
É delicado. Aprofundar bastante. Tá certo. E foi muito bom mencionar, porque o casamento realizado no Éden serve de modelo para todos os outros casamentos. Lá era um ambiente perfeito e a interação entre eles e a natureza era perfeita. Infelizmente, o pecado ele nos atingiu. Eu diria que foi o maior acidente ecológico porque ele afetou toda a ordem da natureza, afetou a nossa vida. É um desastre mesmo e o resultado dele é a morte. Então, quando a gente vê uma situação de casamento de fracasso, é muito doloroso. A gente já comentou aqui em algum programa, o divórcio é como que dois ferros fundidos, diz a Bíblia, agora tivesse que separar esses dois ferros. O que acontece quando você tenta separar dois ferros fundidos? Vai gerar dor, vai gerar sofrimento e assim por diante. Então, eu também me lembro dos votos. Os votos matrimoniais é um mandamento de Deus, né? E se nós formos fiéis aos votos matrimoniais, Ellen White, essa pensadora cristã, acreditamos que ela exerceu um ministério profético, ela diz assim: vocês obedecendo às leis de Deus, o demônio da contenda não terá lugar no vosso lar. Então, falando aqui do alcoolismo, é óbvio que existem situações em que há agressão física, em que a saúde, a pessoa da mulher pode existir abusos e assim por diante. Então, obviamente que nós orientamos que essa pessoa se proteja, que ela tome as decisões apropriadas para se proteger, para não colocar a sua vida em risco. Exato. Agora, não havendo abuso, não havendo violência, não comprometendo a sua integridade física, aí é interessante se perguntar: o que eu tenho feito, como eu tenho contribuído para ajudar meu marido a se recuperar disso daqui? Tenho eu sido uma acusadora ou eu tenho sido uma auxiliadora, uma ajudadora, uma encorajadora, sem estar cobrando? Porque às vezes a pior coisa que existe é alguém apontar o dedo e ficar cobrando, porque eu acho que às vezes a pessoa pode ter alguma consciência de sua infelicidade, de sua necessidade. Às vezes ela não tem nenhuma consciência, às vezes ela realmente está totalmente fechada. Não, eu não preciso de ajuda, vem aquela autossuficiência e realmente fica difícil. Aí é importante buscar ajuda externa, claro, sempre é necessário, nesse caso, buscar ajuda externa. Então, para aqueles que têm o problema com a bebida alcoólica, eu posso dizer com toda certeza, eu já desenvolvi algumas atividades em clínica de recuperação e acredito no poder de Deus, acredito que somos seres humanos cooperadores com Deus. O que significa que somos cooperadores? É que Deus não vai forçar a nossa liberdade de escolha, porque Ele é um ser extremamente cavalheiro, Ele está à porta e bate, e se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar. A mesma coisa acontece em relação a um vício, a alguma dependência ou alguma dificuldade desse jeito. Eu preciso dar o passo. Esse passo não é o primeiro passo já foi dado por Deus, né? O primeiro passo de despertar no meu coração a necessidade, de buscar ajuda, e aí Ele vai dizer assim: agora você precisa andar. Lembra do povo de Israel lá no Egito, saindo do Egito, encurralado ali? Diga ao povo que marche. O milagre não aconteceria se o povo não marchasse. Então, para quem é alcoólatra, precisa acordar na primeira hora da manhã, reconhecer que é um dependente, reconhecer que precisa da ajuda divina e dizer para si mesmo: hoje, com a graça de Deus, eu não vou beber. Nunca dizer nunca, porque o nunca chega. Mas é dizer hoje, a sua luta é hoje, não é amanhã. E se eu renovar as minhas forças no Senhor, porque a Bíblia diz assim: aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então, se eu esperar no Senhor e exercer a minha vontade, porque vontade é poder de decidir, exercer a minha vontade na direção certa, amanhã eu vou estar mais fortalecido para renovar essa escolha, essa decisão de não beber, de não tomar o primeiro gole de novo. Então, a esposa, nesse sentido, ela pode colaborar, ela pode ajudar, ela pode ser uma fonte de inspiração, de encorajamento. E a outra parte, ela também precisa, com muita humildade, buscar ajuda e seguir essas orientações com humildade, porque há possibilidade, eu acredito no milagre de Deus, eu acredito na libertação e que Deus quer ajudar essa pessoa para que ela mesma tome essa decisão e, através do poder divino agindo na vida dela e do exercício da própria vontade, ela consiga alcançar
esse patamar de libertação e reconstruir a família, reconstruir a autoestima, reconstruir a convivência com os filhos, com a esposa, restaurar a vida. Nós cremos nisso, né? Cremos. Que Deus te abençoe, viu, amiga? E a todas as outras pessoas que estejam em situação difícil, lidar com alguém que tenha uma doença, o alcoolismo, nós sabemos, é uma doença, é uma enfermidade, é alguém viciada, escravizada por uma substância e outras situações, outras substâncias tóxicas que trazem tanto sofrimento para a família. Então, benditas palavras ditas aqui. Procure ajuda para que você não se desarme, para você não se desestruturar emocionalmente, fisicamente. Você precisa ser cuidada, você precisa de autocuidado, você precisa ter o cuidado de não se permitir ser vítima como um todo, porque você pode cair numa codependência. Então, tenha muito cuidado com você. Você não falou dos seus filhos, cuidado com seus filhos. Avalie com o seu coração em Deus para que você tenha menos prejuízos possíveis dentro de uma relação nesse contexto difícil. Mas não se desanime, que Deus te abençoe, te instrua e você seja mais uma a contar logo mais da libertação que Deus providenciou em sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos para o nosso intervalo, já voltamos. Ainda queremos falar de casamento e ouvir você também. Quais são as suas questões? Nós voltamos já já. Lembra você, no entanto, que pode aproveitar esse intervalo rápido e pedir um curso que é bem divertido e nós estamos muito felizes de oferecer um curso bíblico diferente. E o pastor Fred trabalha na escola bíblica e sabe quão importante tem sido os estudos bíblicos para as pessoas que entram em contato com a gente, né, pastor? Como tem sido a repercussão desse estudo bíblico em palavras cruzadas? Olha, as pessoas estão solicitando muito. Eu já fiz esse curso bíblico. Ele é muito legal porque você começa uma jornada, você é desafiado, seus conhecimentos, suas habilidades de enxergar um enigma e desvendar um enigma. Muito bom. É muito legal, é empolgante. Muito bom, então. Divertir e instruir em busca de sentido, uma maneira divertida e inteligente de aprender a palavra de Deus. Pede o seu pelo telefone 12 21 27 31 21 ou manda mensagem para o nosso WhatsApp 98100 1615, 98100 1615. Até já.